Muito bem-vindas. Eu não estou vendo vocês, não sei por quê. Deixa eu tentar mudar aqui a minha exibição. Tá todo mundo com a câmera fechada, é isso? Acho que é, né? Tá todo mundo com a câmera fechada? Cadê essas mulheres, gente? Cadê essas mulheres que eu quero ver? É isso mesmo, né? A Eliana agora apareceu. Eu falei, gente, será que tá todo mundo com a câmera fechada ou será que sou eu realmente que estou com alguma exibição faltando? Bom, sejam todas muito bem-vindas a essa masterclass. Eu espero que faça super sentido para vocês tudo que a gente vai falar aqui hoje. Então, vocês se preparem, porque hoje é para trazer perspectivas, abrir novas perspectivas. Deixa eu ver se consigo passar aqui o meu slide. Espera aí. E eu quero começar falando para vocês todas que estão aqui, as que porventura, né, vierem a assistir, se a gente liberar esse replay, mas, gente, todas vocês, eu tenho absoluta certeza que já são muito boa no que vocês fazem. Eu escuto muito frequente, eu também tinha muito esse pensamento, preciso fazer mais um curso, preciso estruturar isso, preciso estruturar aquilo, mas não, a gente já é muito boa. O problema, o desafio é que às vezes a gente não consegue se expressar com toda essa potência e a gente não é percebida dessa forma. Automaticamente não somos valorizadas, não somos reconhecidas. Então, o meu objetivo aqui hoje é partir desse lugar que todas eu tenho absoluta certeza que são muito boas. Aliás, assim, eu tenho absoluta certeza que todas são excelentes na entrega, são mais do que suficiente e talvez hoje não esteja sendo percebida. É dessa perspectiva que a gente vai partir e estou aqui para abrir novas perspectivas para vocês. Para quem ainda não me conhece, ou para quem já me conhece, né? Afinal de contas, quem que é a Lívia? Quem que é a Lívia Jacinto? Eu quero começar hoje contando a história dessa menininha aí, ó, toda estilosa, com essa cara meio emburrada. Mas eu não sei vocês, mas desde muito pequenininha eu me vejo muito diferente. Imagina, né? Até os dias de hoje, infelizmente, essas questões de pele, de cabelo, isso são questões até os dias de hoje. Pensa que há 40 e pouquinho anos atrás também era, e tinha muitos desafios. Eu fui uma criança, na verdade, a minha vida inteira eu fui muito privilegiada, né? Meus pais, com muito esforço, proporcionaram uma educação incrível para mim, para minha irmã. Só que a gente sempre estudou escola particular, onde eu sempre era a única negra, a única menina diferente, com cabelo diferente, com a cor diferente, e isso fazia com que eu me sentisse ainda mais diferente. Então, eu não tinha, óbvio, consciência naquela época, mas era eu ali já trazendo, evidenciando as minhas diferenças e tentando ser percebida e ser aceita dentro daquele contexto ao qual eu estava inserida. Né? Minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro, então eu sempre estive transitando bastante peraí, dentro desse meio. Voltei? Não. Hoje meu computador resolveu dar uma. Dentro desse lugar de não conseguir me ver realmente ali muito representada. Pois bem, segui, né? Costumo dizer que a adolescência não é fácil para ninguém, para mim também não foi fácil, e eu carreguei essa coisa do me ver diferente. Então, eu era cercada de amigas incríveis, só que era aquela coisa, parecia que eu nunca era bonita o suficiente, parecia que eu nunca. O cabelo. Então, nessa época da adolescência, eu consegui convencer a minha mãe a me deixar alisar os meus cabelos. Então, nessa época, eu falei: agora resolvi os meus problemas, porque agora eu vou ficar com o cabelo alisado, então vou ficar parecido com as minhas amigas. Óbvio que não foi o que aconteceu e eu continuei com aqueles desafios que hoje eu tenho clareza, eu sei que era exatamente a forma como eu me percebia, não queria, não dizia respeito ao outro, dizia respeito a mim mesma. Segui, então, entrei na faculdade, eu sou estatística de formação, então estudei, entrei na empresa que eu queria entrar, e assim, essa questão apesar de eu me ver diferente, eu sempre fui muito. A minha presença sempre foi muito notada, né? Ariana que sou, já chego chegando nos lugares. Então, o chegar não era um desafio para mim. Então, o vestir não era um desafio para mim. Eu chegava e simplesmente chegava. Então, na época que eu comecei a trabalhar mesmo no corporativo, eu era essa pessoa. Dentro ali de uma caixa, dentro ali de um padrão, dentro ali de um estereótipo, como eu falei, o vestir nunca foi um problema para mim. Levar a minha presença para os lugares nunca foi um problema para mim. Eu sempre cheguei, sempre me comuniquei muito bem. Porém,
por mais que eu fosse muito boa, parecia que tinha um teto. Por mais que eu fosse muito boa, sempre tinha alguém que ganhava mais do que eu. E eu entrava naquele negócio que eu falava, poxa, eu sou muito boa, eu tenho presença, eu tenho atitude, eu faço um trabalho que é acima da média, mas sempre parecia que tinha aquele teto. Eu não... E aí as pessoas recebiam mais do que eu. Como? Eu falava, não, gente, como pode a pessoa ser mais valorizada, é que eu estou falando de dinheiro, do que eu? Então, não tinha muita consciência, mas já era eu ali me posicionando muito bem, mas sem ter aquele retorno. Não sei se alguém passa por isso, né? Que você vê esses lugares que você vai, tem vários profissionais, e você fala: é sério que essa pessoa vai cobrar isso? É sério? E aí as pessoas pagam, né? O mais louco é que as pessoas cobram. Tem algumas pessoas que se colocam no lugar de uma forma, se mostram de uma forma, elas são tecnicamente não são tão boas quanto nós. Eu não sei se alguém passa por isso, mas ela recebe mais do que a gente. Então, eu passei por isso durante muito tempo. Quando eu fui chegando ali, já no final do meus, ali dos meus 30 e poucos anos, quase meus 40 anos, passei por vários processos, vou resumir aqui a história, mas passei por várias transições. Transição capilar, que foi um momento onde eu começo a me reconectar e começo a entender. Quando eu passei por essa transição capilar, eu comecei a entender que o fato de eu ser diferente, ou seja, o fato de eu ter um cabelo diferente, de eu ter um jeito diferente, de eu me vestir de uma forma diferente, isso era muito bom. Era isso exatamente que me tornava essa mulher incomparável, que é o nosso grande conceito. Era isso que fazia com que eu realmente me tornasse uma mulher de presença e fosse percebida. Percebida pela forma como eu era e não pela forma como as pessoas achavam que eu deveria ser. Então, esse processo todo, eu estou contando tudo isso para vocês entenderem que não é sobre só a gente ter uma presença, né? Que essa presença, que é o que a gente vai falar aqui hoje, essa presença ela tem que ser notada de forma intencional, estratégica, para a gente poder conseguir ser valorizado como a gente merece. Quando eu fui entendendo tudo isso, eu falei, não, eu preciso passar por vários processos de autodescoberta, autoimagem, eu preciso me perceber, o microfone é aberto, eu preciso me perceber como essa mulher, eu primeiro preciso me perceber como essa mulher potente, incrível, diferentona, ousada que eu sou, e aí as pessoas vão me perceber dessa forma. E aí eu quero trazer essa parte da minha história para vocês, porque tem gente que me conhece aqui de várias formas, porque quando eu entendi isso, quando eu virei essa chave, que eu falei, essa é a Lívia ousada, diferentona, que trabalha com. Na época, eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem, mas não era isso. Então, assim, eu fui me reconhecendo, eu fui me entendendo e eu fui ousando ser diferente. O que acontece quando como a gente, né, nós seres humanos, a gente tem uma necessidade de pertencimento, a gente quer fazer parte. Toda vez que a gente, de alguma forma, se diferencia, isso causa medo na gente, isso causa insegurança na gente de não ser aceito. Então, no começo da minha trajetória, quando eu estava contando que eu era criança e adolescente, era eu ali com muito medo de não ser aceito. Óbvio, gente, todo mundo é assim. Eu também continuo sendo assim. E eu estou trazendo essa perspectiva para vocês entenderem que, às vezes, vocês olham e falam: caramba, mas isso aqui eu faço muito diferente, isso aqui eu sou muito diferente. E tá tudo certo, porque assim, a minha primeira provocação é que vocês realmente ousem ser diferentes. Ousem trazer o que vocês têm de diferente na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de agir, na forma de se vestir. Entendam esse lugar. Esse lugar que a gente vai falar hoje sobre essa presença é um lugar que é só seu, só você pode ocupar. E quando a gente não entende isso, a gente quer ocupar espaços que são de outras pessoas. E é por isso que a gente muitas vezes se encaixa. Eu não quero que ninguém aqui se encaixe, eu quero que você entenda o seu lugar, traga toda essa diferenciação, e a gente vai falar sobre isso, e ouse ocupar o seu lugar. Você tem que ser ousada para ocupar o seu lugar. As pessoas elas não conhecem, porque as pessoas elas não conseguem, porque a gente entra nesse lugar de julgamento. Então, meu convite aqui para vocês é exatamente isso. Hoje eu lidero mulheres, como vocês que estão aqui, que sabem que o comum não é uma opção, gente. A gente precisa se diferenciar, a gente precisa se posicionar. Vai se posicionar de qualquer jeito? Não, a gente se posicionar com alto valor. Porque merecemos ser muito bem pagas pelo que a gente faz. Como eu sempre brinco hoje, as pessoas, quando elas me perguntam, Lívia, mas afinal, assim, qual que é a sua entrega final? Na última linha, a minha entrega é que para que todas as mulheres que eu tenha contato, em qualquer programa, em qualquer evento, em qualquer possibilidade, a gente aqui, ó, eu quero que todas se tornem muito mais
prósperas. E quando eu falo mulheres prósperas, são mulheres mais desenvolvidas, que é o que a gente está fazendo aqui. Está todo mundo se desenvolvendo aqui hoje, mais bem-sucedidas, seja lá no que você fizer, e mais ricas, porque a gente está falando, sim, de mulheres que fazem muito dinheiro. Tá? Então, a minha provocação é exatamente essa: mulheres mais ousadas, com presença e riqueza. Eu não sei se vocês são desse bonde, se vocês querem isso, mas eu acredito que sim. Fazer que nem, se não tiver, se não for o bonde de vocês, pode sair, mas se for, fica comigo que a gente vai explorar um pouco mais aqui sobre isso. E aí, gente, essa questão da presença, apesar de eu falar que realmente é muito natural para mim, porque, como eu brinco, né? Ariana que sou, já chego nos lugares chegando. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu tenho essa coisa da comunicação, mas a presença é diferente de você se comunicar, né? E a presença não é um talento. Você decide se você quer ou não ser uma pessoa que tem uma presença, que ocupa um espaço, que ocupa o seu lugar. Não é qualquer espaço, é o seu lugar. Então, presença é a sua presença. E aí, quando você toma essa decisão, por que eu trouxe essa palavra decisão? Decisão vem de. Ela está relacionada ao. Se você toma uma decisão, você corta todas as outras possibilidades de não ser. Então, quando você sabe o que você quer, você toma essa decisão e eu vou me posicionar, eu vou fazer com que a minha presença seja notada. Eu fico. Às vezes eu estou conversando com algumas mulheres, aí elas falam para mim, Lívia, acaba que eu passo despercebida. Gente, não podemos passar despercebida. A gente tem que chegar nos lugares e ocupar o nosso lugar, o nosso espaço. Ok? Então, a presença não é um talento. Ai, meu Deus, nasci, sou essa pessoa. Não. A presença é uma decisão. Você precisa decidir, você precisa todos os dias escolher ter essa presença. E a gente vai falar sobre essa presença lucrativa, sobre essa presença estratégica. Então, vamos lá. Eu quero trazer um conceito, quero colocar todo mundo na mesma página, o porquê desse tema, né? O porquê da presença lucrativa, Lívia. Por que você trouxe isso? O que isso tudo tem a ver? Tem a ver que se você não é, trabalhar a sua imagem, né, de forma que a sua presença seja notada, pode ser que esse pequeno detalhe de você não conseguir ter uma presença de fato, que você ocupe o seu espaço, pode ser que só por isso você esteja perdendo oportunidades, esteja perdendo dinheiro. Isso pode estar sabotando todo o seu resultado, todo o seu processo. Então, por isso que eu parti da nossa presença e que ela seja lucrativa. Eu quero colocar todo mundo na mesma página para falar, tá, beleza, a gente vai partir de uma presença lucrativa. Qual que é o conceito de presença, gente? Presença tem várias definições, mas eu quero trazer uma aqui específica, é nessa que a gente vai trabalhar. Presença é a manifestação de uma personalidade marcante. É você se manifestar de qualquer forma? Não, é com personalidade e marcante. Então você tem que chegar e marcar. Marcar de qualquer jeito, Lívia? Não, marcar com personalidade. Então tudo que a gente trouxer aqui vai ser baseado nessa presença marcante, com personalidade e marcante. Tem que ser magnético. Você olha, você chega nos lugares, as pessoas precisam perceber você com personalidade. Não é qualquer forma. Só por causa da forma como você está se vestindo. Não. Lembra o que eu falei de mim, né? Eu sempre tive muita presença em qualquer lugar que eu chegue, porque eu me coloco assim dessa forma. Eu fui criada para ser dessa forma. Porém, a minha presença não é lucrativa. E eu quero trazer o conceito do lucro agora para vocês. Lucro tem um sentido também super, tem várias definições, mas no sentido mais amplo, o que é lucro? É todo ganho, é você obter uma vantagem. Se você teve uma vantagem, você lucrou. Quando você pega uma presença com personalidade e marcante e junta, a partir dessa presença você consegue ter um ganho, que era o que eu não conseguia. Por quê? Porque eu era muito boa, eu era reconhecida, mas eu não ganhava o suficiente. Ou seja, a minha presença, no final das contas, não tinha um lucro, não tinha uma vantagem. Eu quero que a gente tenha presença e que essa presença gere resultado para a gente, gere uma vantagem para a gente, gere um lucro para a gente. Ok? Aí a gente traz o conceito da presença lucrativa. Então, a gente não está falando de qualquer presença, a gente está falando de uma presença com personalidade e marcante, é chegar chegando, e a gente está falando de uma presença que vai trazer um ganho. Esse ganho pode ser uma oportunidade, esse ganho pode ser dinheiro, esse ganho pode ser um relacionamento, enfim, você chegou no lugar, ocupou esse lugar com a sua presença de forma marcante, de forma magnética, com personalidade, trazendo toda a sua verdade. E a partir disso, a partir dessa presença, você teve uma vantagem.
alguma vantagem, tá? A gente quer que seja dinheiro no bolso. Mas pode ser que não seja diretamente um dinheiro no bolso. Pode ser uma oportunidade, pode ser um relacionamento novo, pode ser uma conexão nova. Chegou no lugar, ocupou o espaço e teve uma vantagem. Beleza? Todas na mesma página. E a gente vai trabalhar nessa masterclass 3 pilares para trazer toda essa presença lucrativa, toda essa presença com personalidade, toda essa presença marcante, toda essa presença que gera resultado para a gente. Vamos trabalhar o pilar da autoimagem estratégica, a gente vai falar sobre isso. O pilar da comunicação visual com diferenciação é qualquer comunicação? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. E o pilar da presença de alto valor. Porque somos mulheres muito bem pagas pelo que a gente faz e a gente não aceita menos, tá? A gente não se contenta com o comum. Nós somos acima da média, então a gente vai receber, ser valorizada acima da média. Ok? Vamos lá. Primeiro pilar, autoimagem estratégica. Eu quero definir aqui primeiro, para também, né, colocar todo mundo aqui. Eu já falei um pouco sobre autoimagem, sempre falo sobre autoimagem. Eu acredito que a nossa autoimagem é o ponto de partida para a nossa riqueza. E aí eu estou falando de riqueza no sentido também amplo, né? Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de riqueza, de abundância mesmo. Por que autoimagem? Gente, a autoimagem, de uma forma muito simples, é a forma como a gente mesma se vê, como a gente mesma se percebe. E esse conceito ele é tão importante que se pensa se a gente não consegue se ver, se enxergar como uma mulher muito potente, como uma mulher muito acima da média, como o outro vai perceber isso na gente? Então, trazendo a história daquela menininha lá que eu contei para vocês, hoje eu tenho total clareza que era eu mesma que não conseguia me perceber. Acabava que eu não conseguia impor a minha presença de forma lucrativa. As pessoas adoravam me ter, Lívia, você é ótima. Mas chegava ali na última linha para poder eu receber, eu não conseguia receber, eu não recebia. E olha, gente, que eu era uma pessoa, eu me achava uma pessoa até bem sucedida. Hoje eu olho para trás e falo, o quê? Não, gente, eu deixei muito dinheiro na mesa. Por quê? Só tenho essa clareza agora, né? Na época as pessoas falavam, nossa, mas você é muito bem paga. Mas eu já tinha aquela coisa, não, gente, eu merecia mais. Apesar de ser muito grata, óbvio, por tudo que eu passei e, né, me trouxe até aqui, mas eu falava, eu queria mais, eu tinha certeza disso, mas eu também não sabia como fazer. Então, a nossa autoimagem, de uma forma muito simples, é essa representação mental que a gente tem sobre nós. Por que é importante a gente trabalhar a autoimagem? Porque a forma como a gente se vê hoje talvez não seja, e muito provavelmente não seja, essa mulher que vai conquistar tudo que a gente quer. Eu costumo dizer que a gente chega no momento da nossa vida, parece que a gente para de sonhar. E é muito louco, porque eu, com quase 40 anos, quando eu fiz a minha transição de carreira, né, minha progressão, porque eu transicionei, mas eu progredi, eu subi de nível. Quando eu fiz isso, esse movimento, eu percebi que eu não sonhava mais. Que a Lívia, que eu queria me tornar, ela nem estava mais na minha cabeça. Hoje é tão claro que todos os dias eu acordo, eu tenho muita clareza do que eu quero. Eu me conecto com essa mulher. Eu acordo todos os dias com essa, né, do jeito que eu tô aqui, super animada. Claro que não. Só que eu sei o que eu quero, então eu vou e me conecto com essa mulher. E essa Lívia, que é a representação mental, é a Lívia que já conquistou tudo que eu quero. Nossa, Lívia, mas ainda não cheguei lá. É justamente por isso que você precisa ter clareza do que você quer. Se você não chegou, é porque você ainda precisa de resultados diferentes. Se você tiver com essa autoimagem, ou seja, se você continuar se vendo desse jeito, se percebendo desse jeito, não vai chegar. Né? Então, a nossa imagem, que é a nossa ideia, a nossa representação visual, ela atrai. É super atrativo. Você olha uma mulher, você chega no lugar, nossa, a Lívia tá super bem vestida. Mas, se você não tiver clareza da sua autoimagem, ou seja, do que realmente você quer, de como você quer se ver, você não vai conseguir ter os resultados. É ela que vai definir os seus resultados. Porque se você fala, eu sou essa mulher que é uma empresária, uma dona de negócio muito bem, muito reconhecida, muito rica, que tem muitas empresas, não sei o que você quer, mas se você tem clareza disso, você se conecta com essa mulher. Se você não tem clareza, você vai fazendo várias coisas ao longo do caminho, menos se conectar com essa mulher e menos tendo o resultado que você efetivamente quer. Então, eu estou falando da gente entender o que a gente quer e externalizar isso, personificar isso. Está acontecendo direto. Personificar isso. Não sei por quê. Peraí. Peraí, gente, que minha câmera não sei por que cargas d'água está virando. Então, isso, quando você tem clareza,
e aí você está decidida, lembra que eu falei de decisão? Você se conecta com essa mulher, e aí você consegue ter esses resultados. Só que se você não sabe o que é, você não tem os resultados. É simples assim. E aí eu quero lançar aqui a primeira, né, pergunta. Eu sempre vou trazer perspectivas, como eu falei para vocês, né? Será que hoje a forma como você já se veste pronta para viver essa mulher que você quer se tornar, ou você ainda está pedindo permissão para ser vista? Tem mulher que às vezes tem e isso, gente, assim, todas somos assim de modo geral, porque é a forma como a gente é criada. Isso faz parte das nossas crenças, isso está relacionado aos nossos paradigmas, enfim. Ela tem um merecimento tão baixo, sabe? Que ela fala assim: olha, Lívia, eu não vou me vestir assim para ficar em casa. Mas para quê? Lívia, não. O que vale é o que está por dentro, o que vale realmente é o meu conteúdo. Certeza. Só que as pessoas, elas não conhecem a gente. E detalhe, às vezes você se expõe de uma forma que não é a forma como você gostaria de se expor, por N motivos, e isso faz com que você perca a oportunidade. Estamos falando aqui de uma presença lucrativa. Uma mulher que tem uma presença com personalidade, uma mulher que tem uma presença marcante, certamente ela está pronta. Ela já se coloca pronta em todos os lugares. Lívia, eu estou trabalhando em casa. Eu tenho absoluta certeza que se você se colocar pronta, de- pensando nessa mulher que você quer se tornar, todos os dias, seus resultados vão mudar. Só que você precisa ter essa clareza, muitas vezes a gente não tem. E aí quero trazer para vocês aqui, ó. Pensa você é uma arquiteta, super arquiteta, e você recebeu uma proposta para fazer um projeto de R$ 100.000. Eu vou contratar uma arquiteta aqui. Que caramba! Eu não sei o que está rolando. Eu vou contratar uma arquiteta aqui. Essa é nova, gente, desculpa. Não sei por que que tá. Eu vou contratar uma arquiteta aqui e ela vai. E ela. Será que eu não consigo abrir minha câmera? Abrir. Vou contratar uma arquiteta. E aí eu, né? Beleza, pensa que você é uma arquiteta que vai fechar um contrato de R$ 100.000. Honestamente, tem gente que às vezes vai chegar e essa mulher ela vai se. Ela tem ela não tem clareza da autoimagem dela, ela não tem clareza de quem é essa arquiteta. E essa mulher, ela se veste assim, ó. Lívia, mas eu estou em casa. Gente, essa mulher, dessa forma, né? Com essa cabecinha assim, é tudo, é o conjunto, tá? É um 360. A cabecinha virada. Ai, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Acho que vou ter que desligar o meu celular, peraí. Porque ele tá conectando no meu celular sem querer, eu não tô entendendo. Peraí, gente. Vem aqui pra mim, amor. Só assim para ele poder parar. Peraí, gente. Já viram aí a outra, né? Caramba! Peraí, gente. Conseguiu, amor? Conseguiu? Bom, então chega essa mulher para fechar um contrato de R$ 100.000, né? Talvez ela não iria vestida assim para reunião, mas ela tá em casa. Tô em casa, vou atender o cliente de casa, mas é uma reunião online. Gente, essa mulher, de verdade, ela tem potência, ela tem presença de uma mulher que vai fechar um contrato de R$ 100.000. Lívia, mas eu tô em casa. Tá, mas você tá se vendo. Você sabe a mulher que você quer se tornar. Você sabe a mulher que fecharia um contrato de 100.000. Conseguiu? A mulher que. Obrigada. A mulher que fecharia um contrato de R$ 100.000. Certamente não é essa mulher, gente. Agora, na sua autoimagem, que você fala, isso pra mim. Era essa mulher. E aí você tem essa clareza, gente. Você se apresenta dessa forma. Você se apresenta dessa forma. Tem como. Honestamente, alguém fecharia um contrato, uma arquiteta, na sua casa, incrível, né? Seu apartamento de 5 milhões, 10 milhões que você comprou para fazer um projetinho ali básico. Ninguém. Por quê? Porque essa mulher não tem presença, essa mulher não tem postura de uma mulher que tem um alto valor, de uma mulher que tem uma autoimagem que é estratégia, uma mulher que sabe o que quer. Então, assim, gente, de verdade. Às vezes você vai, mas eu vou ali no supermercado e você vai de qualquer jeito. É aquela hora que você vai encontrar. A pergunta é, né? Eu sempre falo, faz essa pergunta. Você compraria de você um.
fecharia um contrato de 100 mil reais dessa forma? Uma mulher que tem essa projeção? Não. E por que que o outro vai comprar? Então, assim, primeiro trabalhar com a gente, primeiro trabalhar a gente. Às vezes a mulher também quer ter uma empresa gigantesca, né? E aí ela tem várias formações, ela é muito boa, ela é muito boa. Eu não tenho dúvida de que todas somos muito boas. Só que a gente não expressa isso. E aí a gente não adianta, não vende. Se você não expressa, você não se conecta. Se você não expressa, você não se conecta. Se você não se conecta, você não vende. Ah, Lívia, mas eu gosto de jeans, Lívia. Eu prefiro jeans, não gosto muito de roupa, né? Mas tá. E aí você tem a opção de usar um jeans. Gente, sério, eu tô mostrando assim as imagens, às vezes pode parecer um pouco escancarada, mas eu vejo isso. E aí essa mulher se apresenta assim. Às vezes não numa reunião formal, mas se você já tem clareza do que você quer para você, você vai se vestir assim. Você vai se apresentar assim em algum lugar? Mesmo que você goste de jeans, ou você pode colocar uma camisa, ou você pode se vestir já dessa mulher que é a sua versão. A versão que já tá aí. Já existe essa mulher, tá, gente? Todas nós temos. Eu só tô aqui para ativar essa mulher. Todas temos. Às vezes está adormecida, mas fala sério. É muito mais harmônica, tem muito mais conexão com a sua entrega. Porque assim, ó, se você é muito boa no que você faz, só que você não consegue mostrar isso, ou a sua imagem diz o contrário, fica incoerente. Automaticamente, as pessoas não vão se conectar. E aí você reclama que você não tem uma presença, eu não consigo, não sou percebida, mas é porque você não tem essa clareza. E a ousadia, e a gente tem vários aspectos. Então, assim, ó, entenderam essa parte? E aí você fala assim para mim, ah, Lívia, mas estou acima do peso. Não consigo me vestir bem porque estou acima do peso. Gente, é só desculpa que a gente vai arrumando. Porque se você tem clareza do que você quer, você vai ter que se vestir, não vai? Ninguém pode andar pelado. Então, que você se vista já, se apresente, se comporte, haja. Como essa mulher que você quer se tornar? Tem atitude dessa mulher. Porque você sabe como é essa mulher. Ah, Lívia, gente, independente da cor da sua pele, independente da sua idade, independente do tamanho do seu manequim, enfim, a gente tem escolhas e a gente toma decisão para viver essa mulher. Viver essa mulher que a gente quer é uma decisão todos os dias. Só que às vezes a gente vive tão no automático, tão no deixa a vida me levar, que a gente não tem nem. A gente nem para pensar, a gente planeja tudo. A gente planeja a empresa, a gente planeja os estudos, a gente planeja a viagem dos filhos, mas a gente não planeja a gente. A gente não planeja essa mulher. Porque a autoimagem é justamente isso, é você pensar no que você quer para você, de uma forma estratégica, porque você quer viver. Hoje eu tenho muita clareza, então eu sei que essa coisa minha, eu sou realmente ousada. E eu me coloco assim. Ah, Lívia, nossa, mas as pessoas podem achar que você, né? As pessoas, gente, não importa o que as pessoas vão achar. Importa o que você quer para você. É tomar as rédeas mesmo, é se colocar nesse papel de dona do seu negócio, dona da sua carreira, dona da sua vida. Ah, porque meu marido falou aquilo. Ah, não importa as pessoas. Primeiro você precisa se colocar nesse lugar de ser. Porque assim você só vai conseguir, de novo, trazer toda a sua potência se você souber o que quer, se você se permitir viver isso. Então, a autoimagem estratégica é justamente isso, você saber o que você quer, quem que é essa mulher. Gente, a minha autoimagem, eu já comentei, algumas pessoas já sabem, mas eu, assim, eu não, vocês sabem que eu sou do mundo. Eu estou aqui agora em Santa Catarina, mas sou uma mulher do mundo. Então, assim, é tão claro para mim que eu estarei daqui a um tempo dando essa aula, ministrando aulas para vocês, em algum lugar da Europa, em algum lugar do mundo. É tão clara a forma como eu quero me apresentar, o jeito de eu me vestir, o meu estilo, a minha forma de se expressar. E aí fica fácil. E detalhe, tudo isso que eu estou falando, isso tem um impacto absurdo nos nossos resultados financeiros, óbvio. Mas isso tem um impacto na gente. Um dos desejos que a gente tem, todo mundo. Você quer ficar bem, você quer se sentir seguro, você quer se sentir autoconfiante, você quer se sentir mais bonita. Como é que você faz isso? Trabalhando com você. Só você pode fazer isso por você. Então, primeiro pilar, estamos alinhadas. Todas já vão começar a pensar nessa mulher que você quer se tornar. Sem limitação, gente. Não é hora de se limitar. O segundo pilar que a gente vai trabalhar aqui para que você tenha uma presença que seja marcante, com personalidade e que você tenha
resultados com ela, que você obtenha alguma vantagem dela, é trabalhar a sua comunicação visual com diferenciação. O que seria comunicação visual, gente? É tudo que é visual. É óbvio, mas é verdade. De forma que, sem você falar nada, as pessoas já olham para você e já falam: eu já sei quem que é essa pessoa. É a sua a roupa que você veste, são os seus acessórios, é a forma como você usa o seu cabelo, é a forma como você gesticula, é o seu jeitinho, é o seu estilo, sabe? É o seu jeito de gesticular, de se comportar, de falar. Tudo isso compõe a sua comunicação visual. Só que é qualquer comunicação visual? É qualquer conjunto? Não. Tem que ter uma diferenciação. A palavra-chave diferenciação aqui está conectada com o seu estilo, com o jeito de você fazer. Não só a forma de você se vestir. Porque se você chega e você tem uma presença, aquela que atrai, é toda a comunicação. Você não falou nada, talvez, mas você atraiu. Você marcou a sua presença antes de você falar. Eu tenho eu cheguei, tem um ano e pouquinho que eu moro aqui na cidade, né, de Itajaí, moro em Santa Catarina hoje. E quando eu cheguei, tinha acabado de chegar. Eu fui num evento aqui de empresários da região e tinham. Eu estava sentada numa mesa, eu não conhecia praticamente ninguém. Eu tinha acabado de conhecer aquelas mulheres. E ali naquela mesa sentou uma empresária e essa mulher me olhou a noite inteira. Eu tinha 2, 3 meses que eu morava aqui só. Não conhecia ninguém. Essa mulher me fitou a noite inteira, mas eu cheguei com a presença lucrativa, assim, bombando. E essa mulher me olhava, eu não conhecia, e você sabe quando a pessoa tá te olhando, né? Enfim, chegou no final do evento, essa mulher veio conversar comigo, e ela falou, mas me conta um pouco de você, né? Você é nova aqui, o que que você faz? Aí eu falei pra ela, né? Alto, assim, né? Mas ela já tinha. Essa mulher pegou, falou, ah, você pode me ligar, me ligar pra gente poder marcar um café? Resumindo, gente, eu já tinha vendido pra ela. Eu vendi uma consultoria de R$ 8.000 sem falar absolutamente nada, porque quando eu fui conversar com ela já tinha comprado de mim. Mas por quê? Eu cheguei com essa presença lucrativa. Eu tinha absoluta certeza do que eu estava representando ali naquele momento. Era eu, na minha potência máxima. Então, eu sabia disso. E detalhe, eu não estava igual a ninguém. Justamente por eu estar diferenciado, justamente por eu me diferenciar, que eu chamei a atenção dessa mulher. Porque quando a gente não se diferencia, gente, a gente é mais uma no meio da multidão. E aí, para nós que somos empresárias, se você é mais uma no meio da multidão, por que que eu vou comprar de você se a outra é mais barata? Você não tem diferencial, você não mostra diferencial. Por que que eu vou comprar de você se você é igual a mim? Não tem nada a mais, não tem nada de diferente. Por que que eu vou comprar de você? Às vezes as pessoas, eu faço parte de um grupo de empresárias aqui, eu provoco muitas mulheres aqui justamente nesse ponto de diferenciação. E aí, às vezes, elas vão falar, gente, ó, qualidade não é diferenciação, a forma como. A diferenciação é algo que só você faz. A sua entrega é a diferenciação. A sua presença é a diferenciação. Só que se é igual a todo mundo, as pessoas vão por preço. Por quê? Se é mais barato, se é igual, não tem nada de diferente. Eu olho para você, não percebo nada de diferente, é igual. Para que que eu vou comprar de outra? Por que que eu não vou comprar mais barato? Então você não precisa falar para você ser reconhecida, mas você precisa apresentar a sua verdade para você ser lembrada. Tem que ter a sua verdade, tem que ter a sua essência, tem que ser com personalidade. Não pode ser, ai, cheguei, marquei a minha presença porque estou muito bem vestida. Não, a sua verdade, você só vai ser lembrada se você conseguir expressar a sua verdade. E eu quero trazer essa pessoa aqui, ó. Ah, nossa, Lívia, você trouxe um ícone, claro, né, gente? Beyoncé não precisa falar nada. Alguém tem dúvidas do que essa mulher representa? Alguém tem dúvida de quais são as palavras dessa mulher? E detalhe, a gente está vendo aqui, ó, uma versão performática no palco. Mas fora, ela imprime a mesma coisa, porque não pode ser desconecto. Tem que ter coerência. Então, óbvio, né? Talvez ela lá, no momento dela, família, um pouco menos sensual. Mas essa potência, gente, não precisa falar nada. Tem alguém igual essa mulher? Não. A comunicação visual dela, tem alguém igual? Não. Ai, mas você, nossa, você pegou. Vou pegar um outro exemplo. Pode ser que não gosto da Anitta. Ok. Mas alguém tem alguma dúvida do que a Anitta representa, da comunicação dela, dentro do que ela acredita que é a verdade dela. Mas não tem.
São mulheres ousadas, são mulheres sensuais, elas exalam isso, elas imprimem isso com diferenciação, traz o ponto de vista, elas trazem sempre, na forma delas se apresentarem, na presença delas, trazem a verdade delas. Mesmo que a gente não concorde, é a verdade delas, é a visão de mundo delas. Então a gente precisa trazer tudo isso. Então, quando eu olho para a Lívia, eu vejo, e aí eu começo a conversar com ela, eu vejo toda essa trajetória dela até aqui. Né? Quando eu falo, por que que eu comento do meu cabelo? Porque meu cabelo é um ícone, meu cabelo hoje é um diferencial para mim. Gente, eu fico arrasada quando eu vou num lugar que a pessoa não consegue cortar meu cabelo direito. Oh, meu Deus do céu, que luta. E eu vou falar, tá? Tem um ano e pouco que eu moro aqui, não conseguiram até hoje acertar. Por que que é tão marcante para mim? Porque o meu cabelo, na minha história, tem um significado, tem um símbolo, ele me representa. E tem várias outras coisas também, mas assim, quando a gente entende qual que é o nosso diferencial, a gente é isso que a gente coloca para jogo, sabe? Então, por isso que às vezes as pessoas falam, você tem um jeito assim. Eu tenho um jeito assim porque eu sou assim. E eu não tento esconder. Eu não tento falar de uma forma diferente. Eu me lembro que quando eu comecei a atender lá no Espírito Santo, ainda em 2020, uma pessoa do marketing virou para mim e falou assim, uma empresária lá da minha cidade. Falou assim para mim, Lívia, você precisa ser mais glamurosa. Ela usou essa palavra. E aí fui eu, né? O que que é glamurosa, assim, no contexto geral, né? Eu entendo, né? Mas. E aí vinha essa definição, e aí eu me lembro que eu ia fazer um ensaio. E eu só conseguia achar essas referências. Mas nada disso trazia alívio. Nada disso trazia diferenciação. Era tudo igual. E eu olhava aquilo e falava, gente, eu não sou consultora de imagem. Não sou consultora de imagem porque eu não me vejo aí. E quando ela falou isso, eu fiquei ainda uns 2, 3 dias, conversei com meu marido na época, eu falei, ela falou isso. Por quê? Porque eu não sou assim. Eu não sou assim. Ah, Lívia, mas você não é glamourosa? Claro, gente, eu sou elegante, né? Tenho meu charme, mas assim, esse estereótipo, essa caixa que ela queria me colocar, não me cabia. E aí, vocês acham que eu fui fazer o quê? Fui entender e fui falar, não, originalidade, ousadia me representa muito mais. Aí eu vou fazer um ensaio de consultora de imagem, faz o quê? Não tem nada de paleta. Tem eu expressando toda a minha originalidade, toda a minha autenticidade, né? Porque eu sou uma pessoa, só essa pessoa aí, ó. Eu desafio as expectativas, eu tenho uma expressão que é muito única, e eu faço questão de mostrar isso. Eu hoje moro, novamente, né? É até engraçado isso, eu estava falando com meu marido esses dias. A gente mora em Santa Catarina, e eu falei que eu desde pequena, eu circulo em ambientes que as pessoas são muito diferentes fisicamente de mim, né? São pessoas branquinhas. E aqui em Santa Catarina é demais. Eu falei, gente, de novo. Só que hoje, apesar de, novamente, ser a única mulher negra, e quando eu falo isso, por quê? Porque nós somos visuais. Não adianta, você vai bater o olho e vai falar, putz. E assim, gente, eu não sofro nenhum tipo de discriminação, tá? Eu só tô falando de referência. Pessoas olham e falam, cara, pessoa é diferente. Já me destaco por aí. Mas eu uso isso a meu favor, justamente por eu ser diferente. Justamente por eu ser diferente, eu consigo. Sabe quando eu falei do lucrativo? Eu viro isso e uso isso a meu favor. Porque eu entendo que o meu diferencial, que a minha forma de se expressar, que é diferente, a minha forma. Enfim, tem várias diferenças aqui. É isso que vai fazer com que as pessoas conectem comigo. É isso que vai fazer com que as pessoas comprem de mim. Foi certamente alguma dessas coisas que eu tô falando aqui sobre mim que coloquei e falou: Poxa, eu me conecto com a Lívia, eu gosto, eu vou lá ouvir o que ela tem para dizer. E aí eu fico chateada, porque eu converso com muitas mulheres que são muito potentes, mas eu falo: Gente, cadê o seu diferencial? Cadê o que só você faz? Para você chegar e ter essa presença de forma que seja assim, única, você tem que trazer a sua personalidade. Senão vai ser mais uma no meio da multidão. E a gente não está aqui para ser mais uma no meio da multidão. A gente não está aqui para seguir manada. Nós somos mulheres que queremos o quê? Gente, a gente não, a gente quer o algo mais, a gente entrega o algo mais, então a gente precisa ser valorizada. A gente precisa não, a gente quer, a gente precisa não, a gente quer, vou usar o verbo certo. Porque a gente merece, porque a gente nasceu para isso, né? Eu sempre falo, não sei, né, qual é a orientação religiosa de vocês, mas eu sou cristã e eu falo, está lá nas escrituras, para que todos tenham vida, vida e abundância. Então, não me contento com menos do que muita abundância. E toda abundância. Então, esse pilar 2 é sobre isso, é sobre a gente trabalhar a nossa comunicação visual
com diferenciação. Isso está muito atrelado ao nosso estilo. Claro que eu não consigo aprofundar, mas assim, é isso, é você mostrar o seu diferencial. Eu, quando estou fazendo os processos assim né, de mentoria, às vezes é uma consultoria, eu provoco as minhas clientes, as minhas mentoradas, tá, mas o que que você vestiria? Ai, mas você está aqui para poder falar isso para mim. Não, eu estou aqui para poder trazer perspectiva. Você sabe o que você tem de diferente. Eu não consigo falar para você, ah, não, você vai se estressar. É dessa forma. Eu não falo isso. Eu jamais vou falar. As suas palavras, o que você quer, ousadia, originalidade, sou diferentona mesmo, sou refinada, isso são palavras que eu trago na minha diferenciação. Quais são as suas palavras? Quais são as palavras que você traz para te diferenciar? Você chega nos lugares em mais uma ou você consegue marcar a sua presença? Que a gente falou, né? Presença tem que ser com personalidade, tem que ser marcante. Só é marcante se você expõe com a sua verdade. Tem que ter a sua verdade. Tem que ter, sabe aquilo que eu falo que a gente tem uma mochilinha, né? Então a gente carrega ali a nossa personalidade, a nossa identidade, a gente carrega o nosso estilo de vida, a gente carrega os nossos objetivos, tudo isso faz parte, tudo isso compõe nós, que somos únicas, mas somos várias em uma só. Temos vários papéis, várias facetas, a gente está em vários movimentos, mas é uma mulher só, com vários papéis. Quando a gente consegue entender tudo isso, e a gente traz tudo isso com muita coerência, com muita estratégia porque a gente quer, da forma como a gente quer ser notado, as pessoas começam a perceber isso. Mas primeiro você precisa se perceber assim. Você precisa falar, eu sou muito boa mesmo. E tem que ser um falar de você conseguir projetar, pensar nessa mulher e viver essa mulher. Então, quando eu falo assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas me visto de qualquer jeito, trabalho de qualquer jeito, eu falo, por quê? Essa mulher que você quer se tornar, ela é uma mulher de qualquer jeito? Ah, Lívia, é ou não é? Se for, tá tudo certo. Mas vai ter os meus resultados. Saiba que não tem como, se a gente, né, a gente vai colher o que a gente está apontando. Se você está apontando a mesma coisa, você vai colher a mesma coisa. Não, Lívia, eu quero me posicionar diferente, porque, enfim, eu estou no processo. Isso, gente, e isso tem que ser intencional. A gente não é criada, a gente não é a gente vai no automático. Se a gente não fizer isso com intenção, com estratégia, não vai. Até os 40 anos, eu vivia uma vida. E assim, gente, como eu falei, eu tinha um ótimo emprego, eu estava numa área super promissora, eu poderia estar fazendo muito dinheiro, ganhando muito dinheiro, só que aquilo não conectava com a minha verdade. Não fazia sentido para mim. Acabava que eu não conseguia expressar. Eu não tinha nem clareza, na verdade, do que eu queria, né? Na verdade, eu achava que eu queria uma coisa, mas eu não sabia o que era. E essa presença de alto valor, Lívia, esse pilar de presença de alto valor, o que que seria isso? Quando você tem presença, você não fica explicando. Você se impõe. Você chega e chegou. É simples assim. Quem constrói essa presença? Você. Como? Trabalhando você mesmo. Tá tudo aí dentro. Tá tudo dentro da gente. Só que você precisa ter clareza, porque você precisa decidir e escolher viver isso. Vou trazer um outro caso aqui para vocês, meu. Estou trazendo meus cases porque eu sempre falo que eu sou o primeiro, gente, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu aplico em mim todos os dias. Eu vivo o que eu hoje ensino, o que eu hoje provoco nas mulheres, eu vivo isso. Então, eu cheguei um tempo atrás, eu fui numa instituição financeira aqui, né, uma instituição financeira, e a minha gerente lá não podia me atender. E aí foi um outro rapaz me atender, aí ela falou, não tem problema? Eu falei, não tem problema nenhum, então fui ser atendida por ele. Cheguei, sentei lá na mesinha dele, ele falou, o seu nome? Eu falei, Lívia Bragança Jacinta. Ah, você que é a Lívia? Eu falei, sou eu. E também tinha pouco tempo daqui na cidade, foi aqui na cidade. Eu falei, sou eu. Aí ele falou, ah, você tá muito falada. E aí eu falei para ele, eu espero que estejam falando bem de mim. E aí ele falou, não, estão falando bem. Ele falou, a propósito, o que que você faz? Que falaram que você trabalha com imagem, tudo. Aí eu virei para ele e falei assim, o que que você sentiu quando eu entrei aqui? Qual foi a sua percepção sobre mim? E aí ele meio desconcertado, né? Ele falou assim: "Ah, né, você é uma mulher que chegou chegando, uma mulher elegante, com todo respeito". Ele falava assim com todo respeito, né? Uma mulher elegante, uma mulher de presença, ele usa essa palavra. É uma mulher, né, que você vê que é diferenciada. Eu falei: "Eu ensino mulheres a ter essa presença, a se posicionar, a chegar nos lugares e causar essa percepção".
E ele entendeu. Por quê? Porque eu já tinha imposto a minha presença. Ele já sabia, não precisa explicar. Eu só falei, eu faço exatamente isso. O meu trabalho é exatamente esse: conduzir as mulheres, ajudar as mulheres a trazer a sua presença, de forma que seja marcante, de forma que tenha personalidade. E, óbvio, trazer isso de forma que gere retorno para essa mulher, né? Porque fui a mulher que tive muita presença durante muitos anos, mas não tinha retorno. Então, quando eu falei, não, tem que ter retorno, gente. Nós estamos aqui para prosperar, já falamos isso em outro momento, né? Nós não estamos aqui apenas para sobreviver, estamos aqui para prosperar. Todas nós queremos isso, todas nós queremos prosperar. Todas. A Lívia tá bom para mim, não tá. Se você quiser, se você tem essa coisa do se desenvolver, você quer o próximo nível. Só que às vezes você não tem coragem. Às vezes tem gente que você vai ouvir outras pessoas e aí as pessoas vão te desencorajar. Às vezes você vai achar que não é boa o suficiente, ainda falta um pouquinho mais. Mas eu tô aqui para te dizer que não. Se você decidiu, você pode e você vai fazer. A única pessoa que pode fazer, na verdade, é você. Então, ser boa no que você faz te sustenta, mas é a forma como você se apresenta, se posiciona, a forma como você é vista, que você vai ser valorizada. E eu posso falar isso porque foram 18 anos. Desde que eu entrei no meu primeiro emprego, que eu tenho essa sensação de que as pessoas me percebiam, me reconheciam com um aperto de mão. Ah, Lívia, muito bom, muito bom. E aí as pessoas progrediam, tinham salários maiores e eu não. Por quê? Porque eu me colocava, eu tinha presença, me vestia muito bem, me apresentava muito bem, só que eu não transformava isso de uma forma que isso gerasse dinheiro, mais dinheiro no meu bolso. Valorização. Todo mundo quer ser valorizado, gente, todo mundo. E quando você entende isso, e quando você toma posse do eu sou muito boa, eu entrego muito acima da média e eu não mereço, aí você não merece. Aí você fala com as pessoas, então, não tem problema. Se o problema é preço, tem fulano de tal. Você pode procurar. E você dispensa as pessoas de uma forma assim, você fala, com muita naturalidade. Porque você sabe do seu valor. E você impõe, imprime esse seu valor. Então, quando a gente fala de presença lucrativa, eu trouxe aqui essa. Gente, difícil achar a Natália Built, não sei se vocês conhecem. Não é difícil achar essa mulher no antes dela, tá? No antes dela ser quem ela era. Meu Deus, eu procurei, acho que ela tirou todas as fotos dela de quando ela, antes dela ser quem ela era. Mas eu não sei se vocês conhecem a história, eu vou resumir. Uma mulher que veio, né, do nada, de dívidas, assim, de realmente uma estrutura muito abaixo, assim, e essa mulher, óbvio, trabalhando, fazendo o que ela tinha que fazer, mas com muita visão, se tornou essa mulher que hoje cobra R$ 12.500 por uma sobrancelha, que ela nem faz mais, né? Então pensa, você pagar quase R$ 13.000 numa sobrancelha. Essa é uma presença de alto valor. Essa mulher, ela chegou, ocupou o seu espaço, ela impôs o seu valor. Não tem opção. Você paga ou você vai em outro lugar. O que eu quero dizer é, a decisão, quem toma é a gente. Claro que isso é uma construção, não foi do dia para a noite que aconteceu isso com ela, mas ela decidiu. E quem ouve ela contando, ela conta a história dela, ela veio de um cenário de separação, enfim, toda, coitada, é endividada, aquela história toda que, gente, as histórias se repetem. O que que muda? A gente decidiu o que a gente quer. Quem que pode decidir isso? Cada um de nós. Cada um de nós. Então, hoje, por que que eu trabalho tão focado em autoimagem? Porque se você não se vê, não se perceber, não se valorizar, se você não tiver clareza do que você quer, você não vai viver isso nunca. Todo dia a gente precisa decidir, escolher se conectar, decidir se conectar com essa mulher. E aí você se veste, você se coloca pronta, você se energiza disso. Vamos vender um. Eu ouvi isso, tá? Recente isso daqui, tá? Eu ouvi uma corretora de imóveis que vende, diz que vende alto padrão. Ah, não, eu vou de uniforme mesmo, com uma polo. Desculpa, não vai vender.
Porque as pessoas não vão se conectar. Se você quer vender alto ticket, se você vende, né, imóveis de alto padrão, você precisa mostrar isso. E eu não estou falando aqui de você comprar roupas caras, mas se você vai ter que se vestir e se você quer impor a sua presença com alto valor, e aqui sim eu estou falando de altos tickets, porque como a gente investe muito na gente, a gente tem que ter esse retorno. Eu passei aí os últimos 5 anos focada em me desenvolver todos os dias. Como que eu não vou. E assim, né? Lá atrás também eu me desenvolvia, mas eu não tinha essa clareza, esse conhecimento. Por isso que eu tô falando que eu abro perspectivas. Tá? Você nunca nem pensou, é mesmo. Gastei um dinheiro para um caramba, fez essa formação, fiz essa certificação, e como é que eu vou lá e cobro, sei lá, R$ 500? E eu quero trazer aqui, quanto vale a presença de vocês? Eu já fiz essa pergunta, mas quanto vale a presença de vocês hoje? Reflitam sobre isso. Por quanto você sai da sua casa? Eu tenho um valor que eu não saio da minha casa. Nossa, Lívia, mas você vai lá só para ficar 1 hora. Eu não saio. Não saio. Porque aquilo me desvaloriza. Não saio. Eu posso fazer de graça, o que eu quero fazer. Mas se for para pagar, tem que pagar o que eu acho que é o correto para eu me sentir valorizada. Porque quando a gente faz algo também, né, que a gente se. Não, vou fazer. Quando é muito abaixo do valor que é o valor que a gente merece, a gente quer nem entregar. Não sei vocês, mas é horrível. No meio do processo, você fala, meu Deus, para que eu fui fechar isso nesse valor? Se isso me desvaloriza. Então, essa mulher aí, vamos supor que ela vai vender um apartamento de 10 milhões, tá? 10 milhões. Isso é uma realidade aqui onde eu moro, tá, gente? 10 milhões. E aí ela vai e chega com essa outra corretora aqui, ó. O que que tem de mais, gente? As duas estão vestidas. Só que uma, ela revela o que ela fala. A outra não. Tem é incoerente. Tem uma inconsistência e uma incoerência entre o que ela fala que ela vai vender e a forma como ela mostra. É simples assim. Nós somos seres humanos visuais. Nós somos despertados pelos nossos sentidos. A visão, ouso dizer, que é a mais potente, porque a gente olha e já toma decisão. Você tem lá duas mulheres num stand chiquitérrimo, né? Então você está lá num ambiente que é de alto valor e tem essas duas mulheres, gente. Quem fecharia um apartamento de 10 milhões com essa primeira? Ah, não, Lívia, mas eu vou de uniforme. Você é a dona da empresa e está lá de uniforme. Vai gerar alto valor, gente? Não vai. Não vai. Não vai comprar. Não vai conectar. E aí o que eu falo é o seguinte: vai ter que se vestir, né? Se vista da melhor forma que você pode. Vai ter que falar. Fale da melhor forma que você pode. Vai ter que se apresentar. Chegue e seja notada da melhor forma. Pensa assim, ó, como a minha versão super melhorada, aquela que já tá rica, milionária. Como ela agiria nessa situação? Como ela se vestiria para essa situação? Só que a gente só consegue fazer isso se a gente tiver clareza. Essa é a Lívia lá no começo, 2020. Ali, esse momento ainda, eu estava começando ali a minha construção, construtora de imagem, aquela história toda, ainda meio desconectada da minha verdade, porque eu sei que eu não sou consultora de imagem, eu sabia nessa época, mas não sabia ainda imprimir a minha potência máxima. Então, estava ali toda ainda contida, será que eu cobro isso? Né? Já tinha investido um monte em mim. E essa Lívia ainda era uma Lívia que se limitava, tinha um teto. E essa Lívia é uma Lívia que chega com presença. Às vezes sem falar nada. As pessoas já falam. Gente, é verdade, isso é real. Fechei, ó, dentro do grupo que eu faço parte. Eu não falei praticamente nada. Fiz uma apresentação. E a pessoa falou: Ah, Lívia, eu queria saber um pouco mais sobre a sua mentoria. É assim, porque eu me coloco assim. Estou trazendo o meu exemplo hoje, tá? Poderia falar aqui de mentoradas, de clientes, poderia falar. Porque é isso que isso volta pra gente, mas volta de uma força, assim. A gente tem a gente tem, né, várias coisas que nós, todas as mulheres, todos os seres humanos têm em comum de querer realmente se sentir, né, mais autoconfiante. Às vezes as pessoas acham que a bobeira não é. Isso é uma necessidade, isso é um desejo que a gente tem. Então tá tudo bem você querer mais. E tá tudo bem você querer muito. Porque nós somos também criados para não querer muito. Tá bom. Ai, não, já.
Não, já tem meu carrinho. Gente, mas assim, se você quer mais, por que não? Vai fazer uma consultoria. O seu valor, o valor da sua consultoria, né? O preço que você deveria cobrar é 5.000. Ah, vou fazer por 3. Por quê? Porque você mesma não está se valorizando. Não, gente. Tem que ter essa. Você dita, você coloca essa régua. E quero trazer um princípio para vocês e quero que vocês absorvam isso de uma forma muito leve, tá? Barato não pode ter cara de caro. E caro não pode ter cara de barato. A gente está falando sobre uma presença lucrativa, a gente está falando sobre alto valor. E eu quero aqui que vocês entendam caro no sentido, não estou falando de roupa de grife, eu não estou falando de roupa de marca, eu não estou falando de roupas caras, eu estou falando de percepção. O caro é aquilo que é querido, é aquilo que é estimado, é aquilo que é acima da média, é aquilo que você olha e tem aquela beleza, que tem aquela harmonia. Isso, caro, por definição, é querido, é estimado. Então eu quero que vocês olhem algumas imagens para de repente fazer algum refinamento. Por quê? Somos mulheres que queremos uma presença, que temos uma presença já que é marcante, só que a gente quer ser bem paga pelo que a gente faz. Porque a gente investe muito na gente, porque a gente é muito bom no que a gente faz, então a gente precisa expressar isso também. Se tem cara de barato, por que que eu vou pagar mais? Não paga. Ninguém paga. Essa mulher, por exemplo, cenário ótimo, né? Tá de blazer, uma mesa muito bonita, um computador muito bonito, mas olha a postura dessa mulher. Ela tá toda bonita. Aí quando você chega para poder fechar um negócio, chegando, você vê, cheguei falando no seu escritório. Gente, olha a postura dessa mulher. Tira. E por isso que eu tô falando, é uma comunicação visual de você chegar com presença. Isso soa pra gente, isso traz pra gente um ruído. Não sei, né? A pessoa tá ali, parece cansada, tá nem querendo fazer aquilo. Tudo vai comunicar. Isso daqui, gente, é um exagero, Lívia, mas eu amo unha comprida. Mas para quê tão grande? Estou extrapolando e estou trazendo perspectivas. Não estou falando que não pode usar, mas estou falando que talvez com uma unha dessa, a presença vai ser. Quem vai chamar a atenção vai ser muito mais as suas unhas do que você. E você não quer, você quer que a atenção esteja em você. E isso soa até desleixo. Não desleixo, desleixo não é a palavra. Isso soa barato no sentido de superficial, de tipo, não gera aquele valor, né? Às vezes você vai. Ai, gente, sério também. Viu uma pessoa vestida dessa forma, é empresária. Só não tava com a calça rasgada, uma faixinha no cabelo. O que que é uma criança? Né? Ah, é a calça toda rasgada. Eu gosto. Mas você precisa entender o contexto que você está inserida. Você vai chegar no lugar dessa forma? Não, Lívia, mas eu não vou para visitar cliente, não. Eu vou, sei lá, no shopping com meu marido. Gente, olha a percepção que você está passando para as pessoas. Calça rasgada, principalmente aqui, né? A gente está falando com mulheres que são, né, empresárias, são donas. Vou colocar de modo geral, assim, donas dos seus negócios, das suas carreiras. Mulheres são donas das suas vidas e querem trazer essa presença de forma que seja atrativa. Essa mulher, sinceramente, dessa forma como ela está vestida. Que, que, como é que a gente consegue imaginar a percepção de valor? Às vezes é uma roupa que não cabe em você, mas vai e coloca a roupa do mesmo jeito. De novo, estou aqui extrapolando, estou trazendo imagens, óbvio, super. Mas no dia a dia, se a gente não se atentar, se a gente não tiver clareza do que a gente quer, pode ser que a gente comunique dessa forma e não esteja nem percebendo. Pode ser que esses sabotadores que eu estou trazendo aqui para vocês estejam inseridos no dia a dia de vocês e vocês nem percebam. Por quê? Às vezes a gente está no automático. Tanta falta de clareza do que a gente quer, ou nunca nem pensei no que eu quero. Eu sei o que eu quero para minha empresa, eu sei o que eu quero para meu filho, eu sei o que eu quero para minha, enfim, para minha mãe e para você. Quem que é essa mulher que você quer se tornar? O que você quer para você? E aí, quando eu falo, é você trazer ordem, você trazer beleza, você trazer harmonia. Às vezes as pessoas falam, né?
A questão, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, mas tudo que você vê aqui, ó, tem uma ordem, tem uma beleza. Mesmo que não seja, tem cara de caro. Tem cara de. Você tem uma estima, você olha e você fala, isso aqui eu percebo valor nisso. Eu, isso daqui está conectado com o que eu gosto. E aí, independente do seu estilo, da sua idade, independente enfim, da sua, qualquer coisa, da sua etnia, suas crenças, da sua religião, independente de qualquer coisa, é você entender o que é belo, que o belo ordena, o belo traz ordem. Então, o caro, quando eu falo, é você trazer as coisas com beleza. E aí, beleza é algo muito mais amplo do que efetivamente, né, o significado ali da beleza. E quando eu gosto de falar de beleza, porque se a gente for pensar, nós fomos criados no belo, gente. A gente faz parte da natureza. Deus criou tudo em perfeita harmonia. Por que que a gente tem que estar fora de ordem? Deus criou tudo de forma ordenada. Quando a gente olha para a natureza assim, sem botar a gente no meio, que a gente ferra tudo, né? Mas a natureza, na sua essência, é bela. Por que que a gente não tem que estar bela? Por que que a gente não pode estar bela? Porque a nossa presença não pode ser uma presença que, uau! Por que você escolhe em casa? Ah, tem casa, vou ficar de qualquer jeito. Gente, quando eu tô de qualquer jeito, sinceramente, eu não performo igual como eu estou agora, por exemplo. Muda completamente. Claro, assim, ah, Lívia, eu vou para academia, às vezes estou cuidando do filho, tá, mas quando você for parar para fazer, para viver a mulher, que é essa mulher do futuro, quando você for trazer essa mulher para agora, porque é para começar, gente, é para ter clareza e começar a partir de agora. Amanhã, poxa, amanhã eu tenho uma reunião, eu já vou diferente para essa reunião. Eu já vou me vestir diferente, já vou me apresentar diferente. Por quê? Porque essa mulher que eu quero me tornar, autoimagem, ó, essa mulher que eu quero me tornar, ela iria desse jeito nessa reunião. Ai, mas eu vou só você. Nossa, você vai estar muito arrumada. Problema é de quem estiver desarrumado. Porque a gente sai de um lugar que a gente fica querendo se encaixar, que a gente fica querendo agradar o outro. Porque a gente vive. Se a gente for no automático, e era eu lá no começo, tentando me encaixar. Todo mundo tem cabelo liso, o pessoal usa aqui uma roupa de um jeito, e era eu tentando me encaixar. Diferentona, mas tentando me encaixar. As formas não cabiam em mim. Quando você sai, que você entende o seu lugar, a sua diferenciação, o que você realmente quer para você, dificilmente, quando eu converso com uma mentorada, com uma. Dificilmente essa mulher consegue falar de bate-pronto. O que você quer para você? Não tem problema com dinheiro, não tem problema com filho, tá tudo certo. Tudo certo. Como é que é essa mulher? Sem limitação. Não tem nada, né, as suas circunstâncias são as mais ideais possíveis. Dificilmente essa mulher consegue expressar na potência máxima, assim, sem ficar pensando muito. Sempre tem, e tem isso. Sempre tem uma barreira. Sempre tem um. Então, o que eu quero hoje, aqui nessa masterclass de presença, nessa masterclass que a gente está falando dessa presença lucrativa, é ativar esses três pilares em vocês. De você ter uma autoimagem estratégica, de você saber, ter clareza de como é que é essa mulher que você quer se tornar. E fazer isso de forma estratégica mesmo, intencional para sua vida, para a vida que você quer. Lívia, eu quero ficar milionária. Eu me vejo. E por que que você não se comporta assim? Não se veste assim? Se apresenta assim? Trabalhar sua comunicação visual com diferenciação, as pessoas vão olhar para você, elas vão saber que tem alguma coisa diferente. Não sei o que que ela tem, não sei o que que a Eliana tem, mas a Eliana é estilosa, tem um jeito dela, né? Tem um jeito dela, o estilo dela. E trabalhar essa presença com alto valor, refinando, sabe? Sofisticando, trazendo essa coisa do belo, ordenando. Eu quero que vocês fechem os olhos assim, rapidamente, e pensa vocês entrando, né? Vamos exercitar aqui. Pensa vocês entrando numa sala, uma sala de reunião, com várias pessoas. Seus clientes, podem ser seus fornecedores, podem ser seus alunos, seus mentorados.
Você vai entrar nessa sala e você é a autoridade nessa sala. Todo mundo sabe que você é uma autoridade. Feche seus olhos assim, como é que você está vestida? Como você está vestida? Como você caminha nessa sala? Você entra nessa sala, como é que é a sua presença? Como é que você caminha? Como é que você anda? Como é que você se comporta? Quem são as pessoas que estão sentadas com você? Com você não, sentadas te esperando, né? Para essa reunião. Uma reunião muito importante, uma reunião de negócios, é uma reunião onde você vai revelar algo que é muito. E todo mundo sabe que você é autoridade ali, porque você é a melhor no que você faz. Como você está? Você consegue ver a roupa que você está usando? Consegue se perceber, assim, se ver mesmo caminhando, adentrando a sala? Quem são essas pessoas que estão lá? Porque se você consegue começar a se imaginar fora, óbvio, do que talvez você esteja vivendo hoje, você já começa a projetar. Essa mulher que você imaginou na potência máxima, essa mulher que, uau, cheguei, marquei minha presença com personalidade, né? Fui magnética, já gerei muito valor aqui. Essa mulher é a mulher que agora todas nós vamos ativar. Então a gente vai se conectar com essa mulher e vai ativar essa mulher todos os dias, né? E aí talvez isso tudo que eu falei, você está pensando, meu Deus, para que eu vim para cá, né? Porque a pessoa fez o quê? Me provocou, falou coisas que talvez eu nunca nem tinha pensado. Porque eu sou essa pessoa, lembra? Eu sou essa pessoa. Mas eu provoco porque eu quero ver a potência máxima de cada uma de vocês. Eu já falei na última linha o que eu, Lívia, quero, a minha grande ideia, a minha grande verdade é que as mulheres se tornem cada vez mais prósperas, mais desenvolvidas, bem-sucedidas, mais ricas. E tem um grupo de mulheres, um grupo pequeno, de mulheres que já acessaram isso, que elas já entenderam que essa presença lucrativa, que essa forma delas se exporem, que elas podem se tornar mulheres mais valorizadas, mais, ó, bem pagas. E elas fazem isso. A gente falou dessas mulheres no começo da nossa masterclass. E aí são mulheres que às vezes tecnicamente não são tão boas quanto a gente, mas elas se impõem, elas se colocam, porque elas usam essas ferramentas, elas usam esse sistema de forma inteligente. Para quê? Para o benefício delas, de forma estratégica. E às vezes a gente vai e deixa. Mas tem um grupo que é um grupo maior, de mulheres que ainda não, mas agora não vocês, de mulheres que ainda não têm consciência disso. E essas mulheres não usam. E essas mulheres acabam que se sentem desvalorizadas, sentem que não são reconhecidas. Parece que faz, mas parece que sempre estão ou pedindo desconto ou não pagando efetivamente o que a gente merece. E essa mulher fica desanimada. Fica, ué, porque ela não consegue ter o resultado que ela quer, mas é porque talvez ela não tenha ainda essa clareza. Eu quero pedir licença para vocês, porque, óbvio, eu trouxe perspectivas aqui para vocês. Porque o meu objetivo, eu já falei, é que a gente consiga ter clareza dessa mulher e ir ao encontro dessa mulher. E eu fui entendendo isso ao longo do meu processo, e é por isso que eu trouxe a minha história hoje para vocês. Eu fui entendendo que essa construção, que essa jornada dessa mulher que a gente quer se tornar, a gente tem que fazer isso com muita intenção, assim como a gente faz tudo na vida da gente. E muitas vezes a gente deixa a gente mesma de lado. Então, assim, a gente precisa primeiro, esse lugar do ser valorizada, do ser lembrada, do ser bem paga, do ser reconhecida, quem ativa isso é a gente. Quando a gente decide ser a dona da nossa vida, a dona do nosso negócio, a dona da nossa carreira. E quando a gente pega esse DNA de que eu sou a dona, a gente começa a não se importar muito com o que as outras pessoas vão falar. A não se importar muito com pessoas que não vão se conectar da gente. A mentora minha, ela fala assim, olha, quando ela falou uma frase, eu vou falar para vocês aqui, porque é um DNA. Quando a gente entende que o que a gente faz, que a gente vende, eu falo aqui com muitas empresárias,
E detalhe, gente, somos todas empresárias, tá? Você não se coloca pequenininha, não. Empresárias. Quando você oferece alguma coisa que é o que você serve, você está querendo oferecer um avanço para essa pessoa. Quando você tem clareza disso e você sabe o seu valor, você fala, você quer avançar nesse lugar e eu quero te servir nesse lugar. Então é tão nobre quando você entende isso e a pessoa percebe isso, ela fala, cara, eu quero que você me sirva. Então não são todas as pessoas mesmo que vão se conectar com a gente. E eu fui entendendo isso e eu fui criando esse sistema, eu fui criando um método. Porque eu fui entendendo que a gente tem uma tríade dentro desse contexto de fortalecer essa presença lucrativa, essa manifestação de quem a gente é com personalidade, né, de forma magnética, de forma. Só que a gente também ser reconhecida, ser valorizado. O centro disso é a gente. Ah, Lívia, mas fulano de tal não me. Não é ele, é você. Você mesma não consegue se ver ainda como essa mulher. E aí você não consegue expressar isso e as pessoas não vão perceber. Porque quando você entende que a sua diferenciação vai levar você para expressar essa imagem de forma inteligente, de forma sofisticada, trazendo uma autovalorização, que é um lugar onde você se valoriza. Se você não se valorizar, as pessoas não vão, ponto final. E aí as pessoas vão percebendo isso, vai estabelecendo a sua marca pessoal. Eu fui entendendo que tudo isso é uma. Eu fui criando esse método porque isso é um sistema, gente. Você vai ativando isso. Quando, Lívia? Todos os dias. E aí eu criei um método, que é o método Be Yourself, que ele ancora tudo isso. Então, hoje o que eu sirvo é dentro dessa estrutura. E essa mentoria é uma mentoria que vai ser uma mentoria em grupo, por quê? Para potencializar outras mulheres é justamente essa entrega. Essa mentoria, que é o que eu quero apresentar para vocês, vai ativar essa tríade do poder, para que cada uma, dentro desse contexto todo, consiga se expressar. Então, pensa você mais autoconfiante, você chegando no lugar e conseguindo ser percebida como você quer, ser notada como você quer, suas palavras, do seu jeito, entendendo que nem todo mundo vai se conectar com você. Esse é o lugar para onde a gente vai caminhar dentro dessa mentoria. Essa mentoria ela está com as vagas abertas, então eu quero falar aqui para vocês, pedir permissão para falar para vocês. Ela vai ser uma mentoria em grupo, num grupo super seleto, super pequeno, de mulheres que têm esse DNA do eu não me contento com o comum, eu quero mais. Eu sei que eu sou muito boa no que eu faço, eu também quero ser bem paga, eu quero ser valorizada, eu quero ter mais clareza, eu quero expandir essa mulher. E tem que vir com esse DNA. Então, eu sempre falo isso, gente. Se não vier com o DNA, porque um dos pilares do meu método é a atitude. Se não vier com a atitude, com a ação, não dá certo, não vai ter resultado. Então, nós vamos fazer 4 encontros em grupo e um por semana. Por que que é um por semana? Se a gente deixar muito extenso, somos adultas, a gente procrastina. A gente tem um método diferente de aprender. Então, meus métodos, meus programas são sempre muito direto ao ponto. São 4 encontros em grupo, de mais ou menos 1 hora e meia, onde eu vou servir vocês. Pensa que é um plano de implementação. Eu vou trazer para vocês um grande banquete com tudo o que a gente está falando aqui, para ativar essa tríade do poder, e a gente vai implementar. Depois a gente faz uma sessão individual, eu com você, refinando tudo isso, pegando dentro desse banquete, e aí depois a gente passa mais 4 semanas interagindo num grupo, onde todas vão levar para lá as suas questões, e depois a gente fecha no encontro de online de novo, de mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. E tudo isso que a gente vai passar, por todo esse processo, a gente vai trazer como fala, gente, todas as atividades, tudo isso vai ser sistematizado, apresentado para vocês, e a gente vai deixar tudo isso numa plataforma. Por quê? Para que você possa se servir desse banquete, porque realmente, gente, são muitas coisas que a gente tem que ativar, e às vezes você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. A ideia realmente da mentoria é você ativar isso. E já começar a partir de quando? A partir de agora. A gente já começou. E tudo isso vai ficar disponível para vocês. Então, pensa vocês fazendo parte também de um clube de mulheres com o mesmo DNA, mulheres que são incomparáveis, que são todas as mulheres da minha comunidade. E a gente ativar isso mensalmente, na verdade, bimestralmente, juntas. Porque dentro desse clube,
que é super exclusivo, que vocês já vão ter acesso só de vocês fazerem parte. A gente faz encontros bimestrais para poder ativar ainda mais essa mulher. Então, assim, é uma jornada de autodescoberta. E você deve estar pensando, lá vem a Lívia e vai, né? Isso deve ser muito caro. E poderia ser, porque os resultados são muito superiores. Pensa que quando você ativa tudo isso, talvez algo que você está fazendo hoje, que você fica insegura de cobrar R$ 10.000, R$ 80.000 num projeto, que vale isso, você vai falar, isso vale. E você vai mudar sua perspectiva, você vai mudar a forma realmente de você se perceber, de você se ver, porque você vai ter clareza do que você quer. Então, vale muito, né? Hoje a minha consultoria, para eu poder conduzir você de forma individual, custa R$ 10.000. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu sei que a minha entrega valeria até muito mais. E eu tenho mulheres que falaram, Lívia, mudou tudo. Mudou tudo de mudar a profissão, de mudar, enfim, de mudar tudo. Porque é isso, é sobre abrir perspectivas, é sobre trazer o que você realmente quer. Mas essa mentoria, e para todo mundo que está aqui, a gente vai ter uma condição super exclusiva que é um voucher de agilidade. Então a gente entende que as mulheres que estão aqui, a gente precisa honrar essas mulheres, afinal de contas, são mulheres que disponibilizaram do seu tempo para se desenvolver, para se tornar mais bem-sucedida, automaticamente vão se tornar mais ricas. Então a gente tem uma oferta que é super exclusiva para hoje, para esse grupo. Você não vai pagar R$ 4.000, vai pagar 3.800 ou 12 parcelas de 393. Gente, R$ 390 por mês não é um blazer. Se você for comprar um blazer, se bobear na Renner, tá? Então, vou deixar aqui o QR Code. O Felipe vai disponibilizar também o link. Quem achar livre, eu já estou pronto, eu quero fazer. Eu quero fazer porque eu quero ir para o próximo nível. Porque eu quero ter essa presença, eu quero me colocar nos lugares, eu quero ser notada, eu quero. Já pode acessar. A gente começa na semana que vem. A gente tem data para começar. A gente já tem mulheres que já estão com a gente nessa mesa. É uma mesa super restrita, é uma turma super exclusiva. São condições que não vão mais se repetir, porque a gente já tem uma dinâmica diferente. Então, eu falei, eu quero fechar esse ciclo com essa entrega, desse jeito. Acessa ao clube que eu falei. Então, só esse clube pensa. São 12 meses que a gente vai interagir. Óbvio que vão ter surpresas pelo meio do caminho. Essa oferta aqui, a gente vai dar 24 horas para todo mundo decidir, Lívia, eu quero. Olivia, eu tenho dúvidas. Quem tiver dúvidas, vai chamar a gente, vai aplicar ali um formulário, porque a gente vai entrar em contato, porque a gente vai ouvir para ver se realmente você está no momento. Porque às vezes a pessoa também não está no momento. Não é para todo mundo, gente. E eu falei isso. Eu sei também que a minha mentoria, os meus programas, não é para todo mundo. É para quem realmente está decidido, para quem realmente quer fazer, para quem realmente sabe que a sua imagem, a sua comunicação pode levar para um próximo nível. Então, não é para todo mundo. Então, Lívia, eu quero fazer, já pode, esse link já vai levar você direto para a página, já está dentro. Lívia, eu quero entender um pouco mais, queria entender, enfim, só o Felipe vai deixar o link do formulário e a gente vai colocar no grupo também, no grupo VIP. Mas são 24 horas para decidir. Por quê? Quando você decide. E assim, gente, por que tem que decidir? Lembra? Quando você decide uma coisa, todo o resto você deixa para trás. Eu decidi que eu quero viver essa mulher. É esse DNA que todas têm que vir, tá? Eu só vou falar uma coisa para vocês. Essa mulher aí que a gente está falando já está dentro de cada uma de nós, já está pronta. Eu fico louca quando a pessoa fala, precisa ainda fazer um curso. Não precisa. Não precisa. Só que você precisa escolher, decidir viver essa mulher. Não é, acordei assim, não é. Você precisa se conectar com essa mulher. Você precisa falar: eu quero viver essa mulher. Eu quero viver essa mulher. Eu quero. Não é eu acho, eu quero. E você precisa fazer isso com ousadia, com presença, mas presença lucrativa, onde você tem um retorno, onde você tem um ganho. E, de novo, esse ganho pode ser dinheiro, esse ganho pode ser conexão, esse ganho pode ser tempo. Tem que ter algum ganho. E com riqueza. Porque sim, a gente nasceu para viver algo que é muito, 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 muito extraordinário. Ah, tá. A gente vai deixar também, gente, os telefones oficiais. O Felipe vai deixar. Pode ser que eu fale com vocês, pode ser que o Felipe fale com vocês, ou a Lara. São 2 telefones só. A gente vai deixar lá.
porque tem gente que quer, né, se aproveitar da gente. Então, para que não tenha nenhum tipo de dúvida, pode acionar qualquer um desses telefones. A gente vai deixar até na descrição e vai fixar lá no grupo. São 24 horas para você tomar essa decisão, dar esse próximo passo e fazer parte desse grupo de mulheres que não se contentam com o comum, mulheres que, ó, escolheram realmente esse próximo passo. E eu costumo dizer que é isso, quando a gente tem essa presença, a gente não espera. A hora de se mostrar é agora. Às vezes você tá aí, ah, Lívia, já tô com 40 anos, tô com 45, cheguei numa fase da minha vida, fiz transição de carreira. E você fica buscando ainda. Gente, já tá tudo dentro da gente, é só a gente, ó, botar pra fora. E eu tenho o maior prazer em conduzir todas vocês nesse momento, nesse lugar. Eu espero cada uma de vocês ali, ó, no próximo nível, porque a gente nasceu para brilhar, lembra? Para que todas tenham vida e vida em abundância. Então, eu aguardo todos vocês no próximo nível. Eu honro cada um de vocês que esteve aqui. Eu espero que tenha feito sentido para você e a gente se encontra, ó, dentro da mentoria. Ótima noite para todas.